Você já deve ter visto várias discussões sobre começar uma instrução no asa alta ou no asa baixa, a diferença entre eles. Quando a gente vai começar a voar a instrução, a gente tem alguns exemplos clássicos. Um deles é o Cessna 150, representante do asa alta, e a gente pode também citar aqui um Piper Cherokee ou Warrior ou Embraer Tupi, representante da asa baixa. E aí? Qual é melhor? O asa alta ou asa baixa? Eu sou Gil da Aerotime e vamos falar um pouquinho sobre asa alta e asa baixa. Bem, essa é uma pergunta que pode gerar boas discussões. Eu penso que a melhor maneira da gente responder é mostrar as vantagens de ambas as configurações. Então a gente dividiu em 4 etapas, 4 momentos da operação. O primeiro é no solo, qual a vantagem de um ou de outro no solo, depois na decolagem, durante o voo e finalmente no pouso. Bom, no solo, a gente vai começar a mostrar as vantagens do asa alta. Evidentemente, tem uma melhor visibilidade durante o táxi. Você está vendo a taxiway, você está vendo os objetos que podem estar ali, qualquer obstáculo. Inclusive, você consegue ver o pneu da aeronave. Visibilidade também sobre obstáculos, maior facilidade de tirar e colocar os calços, né? Acesso direto aqui ao pneu, maior facilidade para drenar o combustível do tanque, não tem que fazer uma ginástica para justamente entrar debaixo da asa e aí sim fazer a drenagem dos tanques. É mais fácil de entrar e sair, você não vai ter que subir na asa, como aqui no Piper. E além disso, você pode se proteger sob a asa. Isso pode parecer um pouco preciosismo, mas se você for fazer uma navegação e ficar num local onde não tem uma sombra, isso pode fazer alguma diferença. E quais são as vantagens do asa baixa? Bom, para começar, não tem que subir em cima da asa para fazer o abastecimento. Então não tem necessidade de uma escada quando você está fazendo o abastecimento de uma asa baixa. Ou para verificar a tampa, para verificar o combustível no tanque. Além disso, ele tem maior estabilidade durante o táxi, porque tem menor efeito do vento e também a bitola é maior entre os pneus, normalmente. Numa outra fase da operação, que é a decolagem, o asa baixa ele tem melhor visibilidade das aeronaves em voo ou no circuito. Então, a hora que você está ali no ponto de espera, você consegue ver se tem alguém na perna do vento, alguém na final, ou girando base, com mais facilidade do que uma aeronave com a asa alta. Ele é menos sensível também ao vento de través, né? E inclusive à turbulência. E ele tem menor distância de decolagem por conta do efeito solo. O efeito solo ele não é aprofundado na matéria convencional, mas a gente tem muita diferença de comportamento entre uma aeronave asa alta e asa baixa. Então segura aí que a gente já fala de efeito solo. Bom, qual que é a vantagem do asa alta? O asa alta ele é mais livre do solo. Então numa pista com cascalho, com terra, enfim, ele é menos suscetível a danos. Evidentemente a asa está mais alta. É simples assim. Bom, e o efeito solo? Para a gente entender o efeito solo, primeiro a gente precisa relembrar o conceito de arrasto induzido, que é o resultado da energia cinética gasta na produção de vórtices, né? Aqui tem os exemplos do vórtice. Esses vórtices são gerados devido à diferença que tem de pressão aqui no intradorso e o extradorso. Como a pressão aqui é menor e essa diferença é que gera sustentação, o ar também vai tentar fazer esse movimento do intradorso para o extradorso. E isso é o que vai gerar os vórtices. O que acontece quando a gente está se aproximando do solo? Essa movimentação do ar, esse fluxo do ar, ele tende a ser interrompido. E dessa maneira, o arrasto induzido ele é também diminuído. Isso ajuda na sustentação. Então, você tem um efeito no pouso e na decolagem por conta do efeito solo, por conta dessa diminuição do arrasto induzido. Os vórtices aqui, eles são diminuídos. Esse fluxo de ar, ele
ele é melhor interrompido no asa baixa. Entenderam o efeito solo? Isso faz muita diferença no pouso. Então a pessoa que está acostumada com asa alta e vai voar no asa baixa, ele sente que o avião no arredondamento, no palier, parece que tem um colchão de ar. E é exatamente esse efeito solo. E o inverso também é verdadeiro. Se você está voando um avião de asa baixa e passa a voar um avião de asa alta, o efeito solo é muito menos presente no asa alta. Então, o arredondamento e o palier tem que ser feito com mais cuidado também. E na terceira fase, em voo, o asa alta, ele tem o centro de gravidade abaixo do centro de pressão. Então, intrinsecamente, ele tem mais estabilidade lateral do que um asa baixa. Visibilidade ao solo. Evidentemente, a asa fica na parte de cima, então muito mais fácil de se ver o chão quando estiver no voo reto nivelado. A outra vantagem também é a proteção ao sol. Você vai ter uma navegação e você vai ficar menos exposto ao sol. Você tem a asa ali te protegendo, diferente de um asa baixa. Outra grande diferença é a alimentação por gravidade, a alimentação do combustível por gravidade. Isso pode parecer algo muito simples, mas gerenciar um sistema de combustível é uma carga a mais para o piloto. Então, é muito importante também saber a diferença que um asa alta e um asa baixa pode ter em relação ao gerenciamento do sistema de combustível. Por exemplo, nosso Piper, né? Ele tem uma bomba mecânica, ele tem uma bomba elétrica e ainda tem que fazer esse controle, o gerenciamento de qual asa que vai ser utilizada para alimentar o motor. Então, é um sistema e a gente precisa estar ciente dessas diferenças quando vai voar uma asa alta ou uma asa baixa. Bom, eu chamo a atenção aqui também para o diedro. O que é o diedro? É o ângulo formado entre o eixo transversal e o plano da asa. Ele serve exatamente para compensar essa diferença de posição entre o centro de gravidade e o centro de pressão. No asa baixa, o centro de gravidade vai estar acima do centro de pressão. Então esse diedro é feito justamente para compensar essa menor estabilidade lateral. O Piper Warrior, por exemplo, ele tem 7 graus. O Cessna parece que tem 0, não, mas ele tem 1 grau por projeto. E qual que é a vantagem em voo do asa baixa? O arrasto de forma tende a ser menor, né? Então ele tem um desenho mais limpo do que uma aeronave de asa alta. Então, aqui os montantes, né? O próprio trem de pouso, quando a gente compara aqui com o desenho, com a forma do asa baixa, a asa baixa oferece uma menor resistência e por isso pode trazer um melhor desempenho de cruzeiro. Tudo bem? Bom, e o pouso, pessoal? O asa alta, ele tem menor distância de pouso. Por que isso? Porque ele tem menos efeito solo. Lembra do efeito solo que tenta segurar o avião no ar voando? Então, com menos efeito solo, o avião assenta mais rápido, então menor distância de pouso. A outra vantagem também é que você tem maior margem para a inclinação das asas, fazendo a compensação nos ventos de través. Então você tem uma distância maior aqui entre a asa e o solo. Bom, qual que é a vantagem então do asa baixa? As vantagens. A primeira é que quando vai girar a base para final, você fica extremamente visual com a pista. Isso facilita muito para você acertar o enquadramento na final. E a outra vantagem também, que a gente já viu, é a menor sensibilidade ao vento de través, seja no solo ou quando estiver se aproximando dele. Bom, claramente as duas configurações mostram vantagens e desvantagens, então não dá para a gente cravar e dizer qual que é o melhor. Penso que o grande ganho desse exercício é a gente mostrar que tem diferença sim entre o asa alta e o asa baixa. E o piloto conhecer isso aumenta a consciência situacional. Eu vou deixar mais 2 dicas. A primeira é a seguinte:
Busque voar nos dois tipos de avião. Essas são experiências que se complementam e vão te ajudar a voar outros aviões, outros tipos de aviões. A segunda dica é, ao invés de você definir se vai começar pelo asa alta ou asa baixa, busque uma escola que tenha bons instrutores, que tenha os dois tipos de aeronave, mas que preze fundamentalmente por uma manutenção em dia e segurança. E aí sim você vai estar começando da melhor forma possível. Eu espero que tenham gostado das dicas de hoje. Inscrevam-se, curtam, compartilhem e bons voos!